Vamos lá, meus irmãos, para a parte 3 é importante desse vídeo, sobre as profecias que se cumpriram e que se cumprem, desde a época que o Senhor Jesus esteve entre nós, que Yeshua, o nosso Mashiach, esteve entre nós, mas tem uma profecia muito profunda e que nós temos que ter para os nossos dias. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, a partir do versículo 18, tem um texto que vai falar sobre a ascensão de 4 chifres. Diz assim: E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá e para a espalharem. São 4 chifres de ferro. As traduções melhores da Bíblia vão dizer que são 4 chifres de ferro e são 4 ferreiros, não carpinteiros, são 4 ferreiros. Ferreiros trata com ferro, com metal. Então, para a gente tratar dessa profecia de uma forma mais clara, tá bom? Então, o que aconteceu? Se são 4 de ferro que vão ser tratados por 4 ferreiros, em que período da história houve 4 imperadores, um quarteto atuando? Simples, foi no Império Romano e justamente no período de Yeshua, ou dos discípulos de Yeshua, que foi no período ali que houve a invasão em 70. Mas vamos lá, quem era o imperador? Quem foi o imperador que na época não era imperador ainda, que invadiu Jerusalém? Estamos falando de Tito Flávio César Vespasiano Augusto, tá bom? Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus. Este, tá bom, foi o filho mais velho e sucessor do imperador Vespasiano. Antes de ser proclamado imperador, ele alcançou renome como comandante militar ao servir sobre as ordens de seu pai na Judéia. Era ele o responsável por manter a ordem militar. Ele era o general do exército das tropas romanas que comandava a segurança e a estabilidade na Judéia durante o conflito conhecido como Primeira Guerra Judaico-Romana, em 67 a 70 depois de Cristo, quando ocorre a invasão. Esta campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero. Nero era o imperador e ele morre em 9 de junho de 68, depois da Era Comum. Quando Vespasiano, que é o pai do então, na época, general Tito, foi proclamado imperador nas suas tropas, foi em 69. Vespasiano iniciou a sua participação no conflito civil que assolou o império durante o ano de sua nomeação como imperador. Detalhe, como que foi este ano em que Tito foi nomeado, Foi justamente num período em que Roma teve 4 imperadores, é conhecido como o ano dos 4 imperadores. Na história romana, o ano dos 4 imperadores refere-se ao período aproximado de um ano entre o ano de 68 e 69, no qual 4 homens sucederam-se como imperadores romanos. Em 68, após o suicídio do imperador Nero, seguiu-se em breve período de guerra civil, a Primeira Guerra Civil Romana, desde a morte de Marco Antônio, em 31 a.C. Entre junho de 68 e dezembro de 69, Roma testemunhou a ascensão e queda de Gaiba, Otão e Vitélio, e a ascensão final de Vespasiano IV, fundador da dinastia Flaviana. Este período de guerra civil tornou-se emblemático pelos distúrbios políticos cíclicos na história do Império Romano. O caos político e militar criado por esta guerra civil teve sérias implicações, como o rebentamento das revoltas dos batavos. Então, tá aí para falar dos 4, tá? Após o suicídio de Nero, há uma crise, institui-se uma guerra civil em Roma, tá bom? Um caos, e sai então 4 imperadores são nomeados.
até porque o Senado estava dividido, então os 4 sobem para liderar, em pontos diferentes, cada um ao norte, um ao sul, um ao ocidente e um no oriente, vão liderar o Império Romano, que é Gaiba, Otão, Vitélio e Vespasiano, os 4. Perfeito, 4 chifres aí surgem como em Zacarias 1:18. Mas aonde mais vai falar sobre essa profecia nas Escrituras? Perfeito, Daniel capítulo 8, olha só. Daniel capítulo 8, versículo 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os 4 ventos do céu. Detalhe, surgem 4 chifres, mas a profecia continua no versículo 9, e de um dos chifres, saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra gloriosa, a terra formosa. Ou seja, dos 4 chifres, de um deles vai sair um pequeno, ou seja, um vai ter um filho. E quem é este quarto dos 4 imperadores que tem um filho? É Vespasiano, Titus Flávio Vespasiano, que tem então o seu filho, que foi nomeado general e o comandante da Judéia, Titus Flávio César Vespasiano Augusto. Era ele o responsável pela segurança e pelo controle da província da Judéia. E isso termina em 70 depois de Cristo, quando ele, então, com as suas tropas, de fato, ele sitia e destrói Jerusalém, cujo templo foi demolido no incêndio, tá bom? A sua vitória foi recompensada com um triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito. Seu pai o associou, a partir de 71, ao poder tribunício. Tá bom? Então isso aí é muito importante para vocês, mais um detalhe da história e profético que ocorreu e que nós vimos aí que aquilo que o Senhor Jesus, Yeshua, disse que ia ocorrer, ocorreu exatamente como nas profecias de Zacarias, do profeta Daniel, para você ver que Daniel ele não se fala apenas de um tempo, mas também dos nossos tempos e de outros períodos da história. Que o Senhor possa nos abençoar e continuamos aí com a sequência dos nossos estudos.